E hoje à noite nós temos a nossa palestra, né? Nós temos a nossa palestra. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 28 de setembro, dia de São Judas Tadeu, né? Para realizar Não, tudo, e nesse não é não. nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 8, Clarividência, e hoje vamos entrar no item 8, Vigília e Estado de Consciência. Essa matéria, Entendeu? É 28 de outubro. hoje é 28 de setembro, né? Então, Isso. estamos no capítulo 8, Clarividência, item 8, Vigília e Estado de Consciência. Estou avisando ao pessoal que eu mandei o apoio, mas esse apoio é para amanhã, porque eu troquei, eu achei na minha cabeça que hoje era sexta-feira, hoje é quinta. Então, deixa separadinho esse material aí que é para amanhã, tá bom? Então, gente, antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui reunidos mais um dia, mais um estudo, mais um aprendizado, Senhor, para continuarmos crescendo, progredindo, com conhecimento, com sabedoria, aprendendo direitinho, Senhor, tudo aquilo que necessitamos para continuarmos na nossa caminhada. Te rogamos, ó Pai, que nos abençoe, que nos dê forças para que cada um de nós cumpra com a sua tarefa, e te pedimos também, ó Pai, e a tua bênção, a tua compaixão para com todos aqueles nossos irmãos que nesse momento se encontram em sofrimento, em desespero, que todos possam ser amparados, consolados, Senhor, esclarecidos, e que a tua paz habite no coração desses nossos irmãos. Assim, envolvidos por essas vibrações que caem sobre cada um de nós, nos fortalecendo, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos lá, né? Estudando o livro Diversidade dos Carismas, estamos no capítulo 8, item 8, Vigília e Estado de Consciência. Então, vamos começar a nossa leitura. Experiências semelhantes costumamos ter praticamente todas as manhãs frias e convidativas a um bom sono adicional antes de enfrentar o trabalho do dia. Olhamos o relógio e resolvemos arriscar mais 5 ou 10 minutos de sono. Acordamos sobressaltados, meia hora depois, surpresos ante o tempo decorrido e ainda convencidos de que nos mantivemos consciente o tempo todo. Então a gente fica ali, né? Vou dar mais uma cochiladinha, 5 minutinhos, e aí a gente começa a pensar e vai pensando um monte de coisa. Quando a gente acorda, passou-se meia hora. A gente, meu Deus, meia hora, mas eu estava aqui desperta. Não, a gente não estava desperta, a gente caiu do sono, né? E ter essa impressão que estava dormindo. A impressão que estava acordado, mas na realidade a gente estava dormindo. Por isso, até mesmo os casos relacionados por Gabriel Delany em suas recordações sobre o título de A Clarividência e Estado de Vigília, olha só, é um livro de Gabriel Delany que não foi traduzido para o português. Tem várias obras de Gabriel Delany que ainda se encontram em francês. Isso deve ser interessante. A Clarividência e Estado de Vigília me convencem como fenômeno de clarividência, mas não em vigília. Vejamos um dos seus exemplos. O famoso e muito citado caso de Swedenborg, que de Gothenburg viu um incêndio que lavrava na rua em que ele morava em Estocolmo. Basta prestar atenção à confiável narrativa de Kant para ver que, nas 2 vezes em que o sensitivo viu o incêndio à distância, ele se retirou do salão onde estavam os outros convidados. Eram 15, escreve Kant. Então, ele vai contar a história desse incêndio. Às 6 horas, o senhor Swedenborg, que se havia retirado, reentrou no salão, pálido e consternado, e disse que, naquele exato momento,
iniciava-se o incêndio em Estocolmo. Às 8 horas, após nova saída do salão, disse com alegria: graças a Deus, o incêndio foi extinto. A terceira porta que precede a minha. Quer dizer, 3 portas antes da porta dele, o incêndio parou. 2 vezes, portanto, sensitivo, que é médio, né? Se retirou para um cômodo onde podia deixar o corpo em repouso e ir em espírito a Estocolmo observar em loco o incêndio que ameaçava sua casa. Tem 2 vezes saiu do salão. Nas 2 vezes que ele saiu, foi para uma sala separada, né? Se sentou na cadeira, entrou em transe, quer dizer, desdobrou e foi até o local onde estava acontecendo o acidente. Ele estava preocupado, porque ele estava viajando, estava preocupado que o acidente pegasse a casa dele. Mas, como ele falou aqui, o incêndio parou 3 portas antes da casa dele. Em outro livro de Delany, As Aparições materialistas das almas dos mortos, né? Quer dizer, as aparições materializadas dos espíritos, na verdade é esse o título. Podemos escolher novo exemplo classificado pelo autor como de clarividência em estado de vigília, no qual também encontramos veementes indícios de que a sensitiva mergulhou no sono por alguns momentos, o suficiente, desdobrou-se e viu um pequeno acidente com um amigo à distância. Todos esses escritores, eles colocam, né, que o fenômeno da clarividência aconteceu em estado de vigília, mas o Hermínio diz, né, que ele tem certeza que essas pessoas estavam desdobradas, só que elas não perceberam. A coisa é tão sutil que a pessoa não percebe que está desdobrada. Aí ele diz aqui, trata-se de uma senhora inglesa que nada tinha de visionária, sendo, ao contrário, um espírito muito positivo e até desinteressada de tais fenômenos. Então, ela não tinha o interesse por esses fenômenos, né? Aí ele diz aqui, pediu mesmo que não lhe revelassem o nome, porque temia a chacota, quer dizer, o deboche dos seus amigos. Pessoas que não tinham, por essas questões, simpatia nem grande respeito. E a referida senhora de Londres, a Saltpont, né? Saltpont, em viagem de trem. Recebera pela manhã carta de um amigo comunicando-lhe que iria à caça, que era muito comum na Europa, né, aquele negócio, em Londres, caça-raposa, né, coitada das raposas. Com essa história, quase que a raposa entrou em extinção na Inglaterra. O pessoal rico, o pessoal de uma certa situação, o pessoal da corte, todo mundo adorava sair caçando raposa. Então, ela recebera pela manhã a carta de um amigo comunicando-lhe que iria à caça naquele mesmo dia, o amigo, né? E que lhe escreveria no dia seguinte, de sorte que ela, ao regressar de Saltpont, encontraria na carta dele à sua espera, e prossegue. No trem, sentindo-me fatigada, deixei cair o livro e fechei os olhos. Eis a cena, ó, que quando você está lendo e o livro cai da sua mão, é por quê? É porque você caiu do sono, né? Quando isso acontece, você está lendo, assim, daqui a pouco você olha, o livro cai. É porque você entrou em sono, né? Então, ela diz aqui, no trem, sentindo-me fatigada, deixei cair o livro e fechei os olhos. Eis a cena que logo se apresentou diante de mim. Era um campo de caça e 2 homens a cavalo se preparavam para saltar um pequeno muro de pedra. O cavalo do meu amigo atirou-se, mas não pôde saltar o muro e caiu de cabeça no chão. O cavalo caiu de cabeça no chão, projetando o cavaleiro ao chão. Em seguida, toda a cena desapareceu. Eu estive perfeitamente acordada durante todo o tempo. Então, ela diz que ela estava acordada durante todo o tempo. Ora, se o livro caiu das mãos dela, né, é porque ela não estava acordada. Ela estava dormindo. E é muito comum, quando você viaja de ônibus ou de trem, que anda muito rápido, trem então, né, que anda muito rápido, e você está lendo, o balanço vai, né, deixando você meio mole, né? O balanço do ônibus, você está lendo e aquele coisa balançando, a tendência é você cair no sono.
Tanto que o livro caiu da mão dela. E ela diz aqui, eu estive acordada durante todo o tempo. Quando ela viu o amigo dela sofrer um acidente, ela disse que estava acordada. E, quer dizer, ela acha que teve a clarividência enquanto ela estava acordada. Ela diz, meu amigo era um bom cavaleiro e não tinha razão alguma para imaginar que um acidente daqueles pudesse acontecer com ele. Pois bem, o acidente ocorreu exatamente como a senhora tinha visto, o que, aliás, ficou documentado na carta dele, a prometida carta na qual ele dizia que havia levado um tombo do cavalo ao tentar saltar o pequeno muro de pedra. Até o detalhe, o cavalo havia tombado de cabeça para baixo, exatamente como sua amiga vira. Convém lembrar que a carta não foi escrita deliberadamente para confirmar a visão, pois, ao escrevê-la, o homem não sabia ainda do fenômeno. Ele havia dito para ela que, ó, amanhã eu escrevo uma carta para você, para contar como é que foi a minha viagem, como é que eu estou aqui e tudo mais, né? E aí ele pegou e contou o acidente. Né? Ele não sabia que ela tinha visto. Ele relatou o acidente. Quando ela recebeu a carta, ela viu que o relato do acidente era exatamente igual ao fenômeno que ela tinha percebido e visto. Apesar de insistir, diz aqui o Hermínio, que não havia dormido, porque ela insistiu, né? Ela insistiu que ela não havia dormido. Ela reitera a declaração um pouco adiante. É difícil acreditar, já que ela própria informa que, sentindo-se cansada, deixou cair o livro e fechou os olhos. Mais uma vez, observamos que se confunde com muita facilidade estado de consciência em desdobramento com estado de vigília. Como poderia ela, sem desdobrar-se, ver com riqueza de detalhes a queda do amigo no exato local e da maneira exata em que ocorreu? Nós vimos isso com a Ivone, quando ela conta que depois do tratamento receitista, o beletrista se materializa. E ela diz que ele está muito bem, obrigado, é um homem bonito, elegante e tudo mais. Ela não percebeu os detalhes. Depois, no outro dia, quando ela está na casa dela, deitada, e ela dorme, e ela desdobra, ela vê o beletrista novamente. Só que agora ela vê os detalhes. Ela percebe que ele não é um espírito evoluído, ela chama ele até de um espírito medíocre, mostrando que, se o espírito se materializa na sua frente e você está acordada, desperta, a tua visão em relação àquele espírito não vai ser uma visão profunda. Agora, se você tiver um desdobramento, o espírito está liberto do corpo. Aí a visão dele se amplia, aí você vê os detalhes, né? Da roupa, se tem um bordado, se tem um lenço, você vê esses detalhes que em estado de vigília, quando você vê um espírito, você não percebe. Então, a visão, no desdobramento, ela se amplia, né? Então, ele diz aqui, como ela poderia, sem desdobrar-se, ver com riquezas de detalhes a queda do amigo, no exato local e da maneira exata em que ocorreu? Sabemos que, além disso, que não é preciso um sono profundo para que o espírito se desdobre. Então, não é preciso um sono profundo para você se desdobrar. Basta aquela madorna, né? Aquela coisa que você fica assim, às vezes, né? Bate aquele só aquela lerdeza. Basta isso, você já pode desdobrar. Porque tem gente que acha que para desdobrar você tem que dormir pesadão. Não. Basta você ficar levemente envolvida pelo cansaço, você já pode desdobrar. Ele diz aqui, ó, basta um estado de relaxamento. No caso presente dessa senhora, contudo, são veementes os indícios de que a dama cochilou o tempo suficiente para desprender-se, ir ao local onde o amigo caçava, presenciar a cena do tombo
e reassumir seu corpo, convicta de que estiver acordada o tempo todo. Consciente, sim, acordada não me parece. Então, ela estava realmente desdobrada, cochilou, mas não perdeu a consciência. Ela estava consciente do que estava acontecendo. Por isso que a pessoa pensa que está acordada, porque a consciência faz você pensar que você está acordada, e, no entanto, você não está. Agora, nós vamos entrar no item 9, vidência e clarividência. Aí ele diz aqui, quer dizer, esse desdobramento consciente, nós poderíamos dizer que é um estado de consciência tão claro que o indivíduo pensa que esteve em vigília o tempo todo. Você tá percebendo as coisas com uma clareza tal que você pensa realmente que você está acordado e você não está. Então, item 9, vidência e clarividência. Vamos dar um passo atrás para comentar certos aspectos da segunda conclusão, ou seja, a de que só devemos atribuir o nome clarividência a fenômenos que produzem efeito óptico, seja sobre os órgãos comuns da visão ou diretamente sobre os dispositivos cerebrais correspondentes. É que incluímos aí a visão do passado e a do futuro, tanto quanto a do presente. Só porque o fenômeno da clarividência antecipa eventos ainda não ocorridos em nosso contexto normal de tempo, nessa ideia que a gente tem de tempo, que é um movimento que envolve um movimento de rotação, né? Um movimento de translação. Não vejo por que jogarmos tais fenômenos para a categoria de premonição, quer dizer, visão do futuro. Profecia ou precognição, que é conhecimento antecipado. Da mesma forma que uma penetração no passado não significa necessariamente retrocognição, que é mergulho no passado, né? Realmente ocorre, nesses casos, um conhecimento, que ele chama de cognição, um conhecimento antecipado ou posterior de eventos. Não, porém, que sejam devidas tais informações a qualquer faculdade profética ou retroativo especial do sensitivo, mas porque, uma vez desdobrados, parcialmente libertos do contexto habitual de espaço e tempo sequencial. Quando a gente está desdobrada, a gente sai desse contexto que a gente vive mergulhado de espaço e tempo sequencial. Porque, por exemplo, nós estamos aqui, espaço, local. Eu estou aqui nessa sala, vocês estão na sala de vocês. Enquanto eu estou em estado de vigília, eu não posso me transportar, a não ser que eu levante e vá andando, de um cômodo para outro. Eu não posso. E depois vai falar uma coisa muito, vai passar para a gente umas coisas muito legais. Você não pode, você está aí, você está na sua sala. Você não pode transportar o seu corpo sem ser andando para o outro cômodo do lado. A gente não pode fazer isso. Então, se a gente fizesse isso, a gente estaria alterando leis. Eu aqui encarnado, eu não posso. Fazer assim, como a Ginny Eugênio, lembra? A feiticeira fazia assim e aparecer na outra sala. Eu não posso. No estado de vigília, com esse corpinho aqui, eu não posso. Mesma coisa, ele diz aqui, contexto de tempo sequencial. Eu não posso. Agora são 16 horas e 19 minutos. Eu não posso voltar o tempo para as 16 horas. Entendeu?
Eu só posso aqui, encarnada, viver o tempo sequencial. 16 e 19, daqui a pouco 16 e 20, 16 e 21, 16 e 22, vai assim. Eu não posso. Agora eu quero voltar às 15 horas. Seria tão bom se a gente pudesse, né? Voltar no tempo, um dia, 2 dias, acertar certas coisinhas, mas a gente não pode. Você só pode fazer isso no estado de desdobramento. No estado de desdobramento a gente pode fazer. Mas aqui não pode. Por isso que ele diz aqui, ó. Ele fala aqui, realmente ocorre nesses casos o conhecimento, cognição antecipado ou posterior de eventos. Quando você está desdobrado, você pode ter um conhecimento antecipado, né? Um conhecimento posterior de eventos. Não, porém, que sejam devidas tais informações a qualquer faculdade profética ou retroativa, especial sensitivo, mas porque, uma vez desdobrados, parcialmente libertos do contexto habitual de espaço e tempo sequencial, como os entendemos pela ótica humana de seres encarnados. Temos todos, em maior ou menor grau, a condição de viajar tanto através do espaço físico quanto do tempo, no sentido presente, passado ou presente futuro. Então, eu estando desdobrada, parcialmente desdobrada. Por que parcialmente? Porque tem o cordão de prata, não é? Não é, eu não estou desdobrada total. Se estiver desdobrada total, o sujeito morreu. Eu, num desdobramento, né, eu posso aí me transportar, tá? Viajar através do espaço físico. Eu posso, de repente, entrar em desdobramento, sair daqui a São Fidélis e voltar em menos de 5 minutos. Só estando desdobrada. Como eu posso sair do presente, que eu estou vivendo agora, e ir ao passado, ou posso sair desse presente e viajar ao futuro. Em desdobramento, eu posso fazer tudo isso. Aqui, encarnada, eu não posso fazer. Eu não posso ir ao futuro e voltar, ir ao passado e voltar. Nem posso mudar de espaço, de lugar onde eu estou. Mas desdobrado, eu posso fazer isso. Então, é o que ele está dizendo aqui. Tá? O chamado sonho profético não é outra coisa, senão uma viagem do espírito ao local, que para nós, presos aos condicionamentos do tempo sequencial, ainda é futuro. Então, esse sonho profético, eu tive um sonho que algo vai acontecer amanhã, durante aquela viagem, naquele seminário. É simplesmente o que aconteceu? Você desdobrou, você viajou no tempo, do presente ao futuro, viu o que aconteceu, voltou. Quando despertou, saiu do transe, você não lembra dos detalhes. Vamos dizer que você não lembra de tudo, você não lembra dos detalhes, mas você sabe que que vai acontecer alguma coisa. Tem pessoas que lembram dos detalhes. Vai acontecer um negócio assim, assim, assim. Tem outros que não lembram, a maioria, eu acredito, que não tem uma mediunidade muito extensiva, não lembre dos detalhes, mas tem aquela sensação, eu acho que eu não vou não, sabe? Porque eu estou com a sensação que algo legal, vai acontecer um negócio que não é legal. Aí você não vai. Aí depois o colega liga e diz, menina, você não sabe o que aconteceu? Deu uma confusão, aconteceu. Aí ela disse, ainda bem que você não foi. Só que você foi. Você viajou através do tempo. Você viu, você saiu do presente e foi ao futuro. Porque no desdobramento a gente pode fazer essa viagem, tá? No tempo, tanto para o passado como para o futuro. Então, você foi, só que você não lembra dos detalhes.
Agora que você está desperta, está no corpo físico, os detalhes se apagam. Mas aquela ideia, aquela sensação de que algo aconteceu, isso ficou em você. Aí ele diz aqui, então, esse é o que o pessoal chama de sonho profético, né? Aí ele diz aqui, vimos isso com Regina também, ou com o sensitivo inglês, que descrevia por antecipação onde Jack, o estripador, iria cometer o seu próximo crime. De forma idêntica, Regina viu um desastre de ônibus e outro de automóvel, sendo que neste viu também seus amigos mortos. Lembra que ela ia até viajar, mas aí ela não se sentiu bem e ela não viajou, e depois ela ficou arrependida, porque ela disse, talvez se eu pudesse ajudar, porque... E o acidente aconteceu uns 2 ou 3 dias depois que eles viajaram. Quer dizer, ela fez uma viagem do tempo de quase uma semana. Ela viu o acidente e voltou. Só que ela não lembrava dos detalhes, mas ela ficou com aquela sensação de que ela não deveria viajar. Então, ela viu o acidente, ela viu o corpo no chão, tudo direitinho, né? Aí ele diz aqui, né? De forma... A Regina viu o desastre do automóvel, sendo que neste viu também seus amigos mortos. Tudo isso antes do evento real, na faixa de tempo em que vivemos as nossas vidas terrenas, metidos num corpo de carne. O que nos levou a especular em A Memória e o Tempo, que é o outro livro que ele escreveu, não só que o tempo é um lugar. Por que o tempo é um lugar? Porque eu posso ir até lá. Então, ele diz, eu cheguei à conclusão que o tempo é um lugar. Claro que é. Se eu posso ir até lá, chegar lá, ver um evento que só vai acontecer para quem está encarnado depois, então o tempo é um lugar. Então, ele diz assim, não só que o tempo é um lugar, mas também que o futuro já existe. Então, ele fala, o nosso futuro já existe. Basta eu ter a capacidade de desdobrar que eu vou lá. Então, o tempo é um lugar. Tanto é um lugar que eu posso visitar. Eu posso visitar. E ele já existe. É uma coisa fantástica isso, né, gente? O futuro já existe. Tanto existe que você pode ir até lá e ver o futuro. Ora, se você pode ver o futuro, é porque ele já aconteceu. Não é? Ele está acontecendo. Só que é numa faixa de tempo do espaço. E aqui a gente está limitado pelo movimento de rotação, que produz os dias e as noites, né? O movimento de rotação da Terra em torno do Sol, um movimento de translação, que dá origem às estações do ano. A gente está preso ao ponteiro do relógio, que só anda para frente, não volta, não é? Então, a gente aqui na Terra, a gente está preso a um tempo. E fora do planeta é outro, totalmente diferente. O tempo no espaço é um outro tempo, totalmente diferente. Onde o futuro já existe. Podemos dizer que o presente, passado e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. Tanto que eu posso sair daqui ao passado, como eu posso sair daqui ao futuro. Né? Oi. Mesmo tendo esse sonho, como eu já tive também, e a gente não pode fazer nada, né, para mudar, para interferir, né? Poxa vida. Do futuro depende. Do passado, não. Mas do futuro. Se você. Eu tinha muitos esses sonhos, até que chegou uma hora que eu fiquei muito chateado, falei, se não é para eu fazer nada, alterar, impedir, que acontece alguma coisa, então para que ter esse sonho? Eu acredito que do futuro a gente possa. Eu acredito que... Aí tem também aquela questão, né? Não sabe, se a gente for falar,
Muitas pessoas não vão Como acreditar. aqui, né? Muita gente, no caso, a mulher do cavalo, lá do que ela viu a mim, ela falou que ela não falou para os amigos que eles iam debochar. Mas acho que no futuro pode. O Chico mesmo fala: você não pode voltar no passado e alterar nenhuma vírgula, mas do futuro você pode. Vamos você no desdobramento desse. Você está aqui muito desejosa de fazer uma coisa que você acha que é legal. De repente, você pode ter um desdobramento desse e ao futuro, vamos dizer que você volte com a imagem bem clara do que aconteceu. Você aqui, opa, já não vou fazer isso, que vai acontecer aquilo. Eu mudo. Agora, vamos dizer que eu não traga a imagem nítida, a lembrança perfeita do que aconteceu, mas sempre fica uma sensação de bem-estar ou de mal-estar. Como a gente é muito intuitiva, a gente fica assim, não, eu estou querendo fazer um negócio, mas eu estou com tem uma sensação, uma coisa em mim. Quando já aconteceu isso? Dizendo para não fazer. Não tem isso. Tem uma coisa em mim que não me está batendo. E aí você não faz aquilo. Você muda o que está para acontecer. Sabe por quê? Porque não tem destino fechado. O fato está lá ocorrendo, mas o futuro você pode mudar. O passado você não pode, ele está fechado, ele está concluído, mas o futuro, ele já existe. E ele pode ir modificando a partir do momento das suas atitudes. E aí o que vai acontecer no futuro já vai ser condicionado àquela nova atitude que você realizou, que você fez. O futuro está sempre aberto. Tá lá, aconteceu aquilo, mas você pode mudar. Por exemplo, vou trazer um exemplo clássico aqui. A traição de Judas. O que Jesus falou para ele? Vai e faz o que você acha que tem que fazer. Jesus não disse, vai e me entrega para aqueles homens maus. Jesus não falou isso para ele. Vai e faça o que você acredita, acha que deve fazer. Até o momento, ele poderia até ter batido na porta dos caras lá do templo. O cara abria a porta e disse, onde seu mestre está? Ó, vim dizer que eu desisti, tá? Virava as costas e ia embora. Porque ele não nasceu predestinado a trair Jesus. Haviam grandes possibilidades pela maneira dele pensar e agir. E todo mundo sabe que ele não entregou Jesus para ficar com dinheiro. Né? As ideias dele eram ideológicas, políticas. Ele queria colocar Jesus no trono de César, porque ele acreditava que Jesus era o Messias, mas ele acreditava que Jesus era aquele Messias que a religião prometeu, que Abraão, lá no passado, falou que ia vir. E que ia o quê? Revolucionar o mundo, mandar em todo mundo, ser o rei, o líder do povo judeu. E quando ele pensava em liderança, ele pensava em quê? Poder, não é? Mandar em todo mundo. E ele seria um dos ministros do mestre. Os 12 seria um dos ministros do mestre. Então, ele acreditava em Jesus. Só que ele acreditava que Jesus era o Messias que os judeus diziam que viria para restaurar o poder judaico no mundo, o poder que eles tiveram lá com o rei Davi, com o rei Salomão, lembra? Salomão, o grande rei, Davi, o grande rei, a época, né, dos grandes reis judaicos. Davi foi poderosíssimo. Quem não conhece a história do rei Davi? Salomão, quem não conhece a história do rei Salomão, que comandou o império? Então, Salomão, Davi, acredito que os dois mais famosos reis hebreus, eles queriam, agora, na época de Jesus, resgatar esse poder que eles tiveram na época de Salomão, na época de Davi, e agora eles não tinham mais.
mas eles tiveram. Imagine o que foi o império de Salomão, o que foi o império do rei Davi. Coisas fantásticas. O verdadeiro império. Eles queriam voltar a isso, a esse poder, porque agora eles eram subjugados pelo Império Romano. O tempo deles de império tinha passado. Porque todos os impérios são assim. Né? Começa, sobe, chega no auge, depois cai. Assim foi com eles. Com Davi, com Salomão, assim foi. Lembra das Minas do rei Salomão, aquela lenda toda? Só que eles queriam restaurar esse poder de Salomão e de Davi. E na história deles, quem faria isso? O Messias, que viria. Só que Jesus fala? Eu sou o Messias, mas meu reino não é neste mundo, não. Só que eles. Então, Judas acreditava nisso. Ele acreditava nisso. Por isso que ele entregou Jesus, achando que no momento que Jesus fosse preso, Jesus ia, né, fazer aquele tchan, 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 ia derrubar o inimigo no chão, ia tomar o poder, ia dar um pontapé no traseiro de César, ia sentar no trono de César, ia convocar o exército dos anos, do céu e da terra para expulsar o inimigo. E aí o judeu ia poder cobrar impostos, entendeu? Como eles pagavam imposto, agora era eles que iam cobrar o imposto, iam voltar a ter aqueles tesouros todos que eles tiveram. E todo o poder temporal que eles tiveram, eles iam querer ter de volta. Então, Judas poderia, até o último momento, desistir. Parar para pensar assim, bem, eu não vou fazer isso, não. Estava em aberto. Ninguém nasce com o destino fechado. Você vai nascer e se suicidar. Você vai nascer para liderar uma quadrilha de traficantes. Você vai nascer para entregar Jesus. Não. Não. Nós temos o livre-arbítrio. Há possibilidades, porque quando a espiritualidade superior olha para a cara da gente, ela sente as possibilidades. Né? Esse companheiro aqui tem muitas probabilidades de se desviar. Se desviar. Por quê? Pelo caráter dele, pela índole dele. Mas, se ele for evangelizado, é bem possível que ele não se desvie. Mas muitos deles, daquela época, principalmente Judas, não entendeu a verdadeira mensagem do Cristo. Ele acreditava que ele era o Messias, mas acreditava que ele era aquele Messias que os antigos profetas, que o povo judaico acreditava, que era o libertador. Afinal de contas, um dia fomos poderosos, porque se os judeus nunca tivessem sido poderosos, sempre tivesse sido um povo humilhado, um povo escravo, eles não poderiam querer retornar a um poder que eles não conheceram, não é? Eu nunca tive rei, nunca tive poder, meu povo nunca foi temido. Eu vou querer voltar ao poder que eu... Mas eles foram poderosos. Eles foram poderosos. E alguém promete o líder, o Messias, e vai fazê-los retornar àquele poder. E ele acreditava, como a maioria da população daquela época acreditava. Acreditava fielmente. Entendeu? Porque nem somente aqueles que verdadeiramente entendiam, quando Jesus dizia, meu reino não é deste mundo, é que perceberam, com o caso de Paulo de Tarso. Ele percebeu. Agora, a maioria dos discípulos não conseguiu entender esse meu reino não é deste mundo. Eles não conseguiam. Porque aquele mundo que eu vivia, onde tinha um opressor e um oprimido. No momento, o opressor era o romano. Mas um dia foi o judeu. E é aquela coisa, né? Eu quero voltar a essa posição que é muito mais cômoda e satisfatória que é do opressor, porque do oprimido é dolorido, né? Então,
O futuro, eu acredito, está em aberto. Apesar dele já estar lá acontecendo, ele é mutável. Ele pode ser modificado a partir das minhas atitudes. Agora, o passado, não. O passado não pode ser alterado, nem pelos espíritos. Não pode, aquilo já aconteceu. Então, ele diz aqui, né? O que nos levou a especular em A Memória e o Tempo, que é outro livro dele, não só que o tempo é um lugar, tanto é um lugar que eu vou até lá, mas também que o futuro já existe. Em suma, como fenômeno de clarividência, eu colocaria apenas aquele em que há visão à distância, no tempo e ou no espaço. Então, para ele, clarividência é esse fenômeno que você tem a visão à distância, no tempo ou no espaço. Você pode ver à distância o futuro e pode ver os locais onde algumas coisas estão acontecendo. E mais que a clarividência, é um fenômeno anímico, que usualmente depende de um desdobramento perispiritual, a fim de que possa ocorrer. Então, ele diz que clarividência sem desdobramento não acontece. Quando o sensitivo vê espíritos desencarnados ou participa de eventos em que há envolvimento de tais espíritos, então o fenômeno é espírita, tá? Deixa de ser anímico, tá? Então, quando você, se tiver um médium, vê espíritos desencarnados ou participa de algum evento em que há envolvimento de tais espíritos, então o fenômeno é espírita e, portanto, mediúnico, ainda que também precedido pelo desdobramento. Então, eu desdobrei, estou vendo espíritos, é um fenômeno mediúnico, mesmo eu estando desdobrada, tá? Propõe designar esses casos como fenômenos de vidência e não de clarividência, que ficaria distrito, vamos reiterar, fenômenos anímicos de visão à distância. Tá? A vidência é fenômeno mediúnico, isso é bom a gente sublinhar. A vidência é fenômeno mediúnico, e o médio correspondente está classificado no quadro proposto por Allan Kardec como médio vidente. É preciso, contudo, estar alerta para o fato de que a fenomenologia psíquica não é nada fácil de se enquadrar em rígidas e didáticas classificações. Então, ele fala o seguinte, que os fenômenos, eles não são de fácil classificação, porque tem fenômenos que se parecem muito. Então, muitas vezes, você não consegue classificar exatamente cada fenômeno. Por exemplo, muitos estudiosos falam que o Chico Xavier, ele produzia um número extraordinário de fenômenos anímicos e mediúnicos. Tinham fenômenos que o pessoal nunca tinha escutado falar. Nunca tinha visto acontecer. E, de repente, o Chico produzia. Então, eram fenômenos que não estavam nem classificados. E ele produzia. Da tal a capacidade mediúnica do Chico. E o pessoal dizia que acreditava que tinha outros fenômenos que ele seria até capaz de produzir, que ninguém nem sabia. E muitos fenômenos que ele produziu não foram registrados, assim, dando um nome, que o pessoal não sabia nem... Que nome eu vou dar para isso? Que eram fenômenos extraordinários que ele era capaz de produzir e que não estavam nem classificados no livro dos médiuns. Fenômeno que, de repente, pela primeira vez, ele fazia. E as pessoas não sabiam tal a capacidade dele como médium, né? Então, ele diz aqui, os quadros sinóticos são úteis. Quadro sinótico é aquele quadrinho onde vem escrito, né? Vidência é isso, isso, isso. Psicografia é isso, isso, isso. Psicofonia, essas definições, tá? Então, os quadros sinóticos são úteis no estudo de tais complexidades. Quando você pega aqui, deixa eu pegar rapidinho aqui, o livro dos médiuns, está aqui, ó.
Peguei aqui. É o capítulo 15, dos médios escreventes ou psicólogos. Tem médios mecânicos, médios intuitivos, médios inspirados, médios semimecânicos, né? Médios de pressentimento. Isso é o quadro sinótico, que vem essas classificações. Né? Então, ele diz aqui, os quadros sinóticos são úteis no estudo de tais esquemas. Eles precisam ser suficientemente flexíveis para acomodar variedades e combinações fenomenológicas, que tem ainda fenômenos que se combinam com outros. E nós, igualmente, precisamos ser flexíveis para aprendermos com os fatos e aceitar modificações em nossas posturas e convicções. Por exemplo, não é impossível que, no decorrer de um fenômeno anímico de clarividência, interfira ou apareça no campo visual do sensitivo um espírito desencarnado. Então, o sujeito pode estar lá tendo um fenômeno de clarividência, que é um fenômeno anímico, vendo a distância no tempo, no espaço, e, de repente, um espírito aparece no meio. Ele veja um espírito desencarnado durante esse fenômeno de clarividência. Como classificar esse fenômeno misto? Que aí já misturou, né? Virou anímico com mediúnico, já misturou. Seria anímico, mediúnico, que a clarividência é anímica, mas se eu vejo o espírito, já é mediúnico, eu estou desdobrado. Né? Vou chamar de anímico, mediúnico. Vidência ou clarividência não é a classificação, diz Hermínio, ou a distribuição cuidadosa da terminologia que vai resolver o problema suscitado pelo entendimento desses e de outros fenômenos. Eles simplesmente ocorrem. Cabe ao observador atento procurar descobrir as leis que os produzem e buscar um rótulo ou nome para identificá-los, nunca se esquecendo, contudo, de que não são as palavras que inventamos que determinarão o fenômeno, obrigando a acontecer desta ou daquela maneira, a fim de não desarrumar os nossos caprichosos quadros classificatórios. Né? Então, o que ele está dizendo? O importante é o seguinte, não é o nome, tá? Os nomes podem ser vários. O importante é o seguinte, é que se você está no lugar, percebe que desdobrou, viu algo acontecer no futuro, viu algo acontecer no passado, mesmo que você não acredite que desdobrou, como aquela senhora, que você acredite que eu estava acordado o tempo todo. Primeiro, você tem que saber que você não estava. O importante é isso. Se eu viajei no tempo e no espaço, primeiro, acreditar que você pode viajar no tempo e no espaço. É a primeira coisa. Acreditar que você pode viajar no tempo e no espaço. Acreditar se você só pode viajar no tempo e no espaço se você estiver desdobrada. E saber que isso é um fenômeno anímico. Você tem que ter essa consciência. De repente, você desdobra, vê um espírito. Você tem que saber que aquele fenômeno é um fenômeno mediúnico. Você tem que saber. Eu desdobrei e vi o espírito. Fenômeno mediúnico. Estou no fenômeno de clarividência. Estou indo ao futuro, estou indo ao passado. É clarividência, é anímico. Mas, de repente, eu vi um espírito. Eu tenho que saber que são dois fenômenos que estão o quê? Se misturando. São dois fenômenos que estão se misturando. Eu posso chamar de mediúnico anímico, anímico mediúnico, mas o importante é que você saiba que fenômeno é esse. É um fenômeno de desdobramento, é um fenômeno que iniciou de forma anímica e que, de repente, houve uma mistura com o fenômeno mediúnico. O nome que vai ser usado não importa. Não importa. Mas o importante é que você saiba o que é o fenômeno. Então, eu sentei no sofá, cochilei e vi algo, né, que eu não entendi bem o que era. Dali a 2 dias aquilo aconteceu,
Eu tenho que saber o que é isso. Gente, isso é profecia. Isso é premonição. Eu sou um profeta. Eu vejo o futuro. Tem muitas pessoas que não sabem do que se trata. Aí fica falando isso. Sou profeta. Eu tenho premonição. Eu adivinho o futuro. E até explora, né? Até explora. O que ele está dizendo que é importante é que você saiba o que é isso. Eu tenho a capacidade de me desdobrar. Eu e todas as torcidas do planeta podem fazer isso. Algumas com mais intensidade, outras com menos. Mas é um fenômeno natural do ser humano, deixar o corpo físico. Todo mundo faz isso quando dorme à noite na sua caminha. É um fenômeno natural, que é chamado de anímico. Eu saio com o meu perispírito. E aí eu posso viajar no espaço-tempo, porque o tempo, quando eu estou desencarnada, eu estou desdobrada, é diferente para mim quando eu estou encarnada. Porque quando eu estou na Terra encarnada, as leis físicas são diferentes. As leis de tempo são diferentes quando eu estou no plano espiritual. Em 5 minutos de sonho, eu vivo 10 anos. E eu acordo, nossa, quanta coisa. Só se passou 5 minutos. Né? Então, você tem que ter essa noção. Se eu não estou adivinhando o futuro, eu estou viajando no tempo em direção ao futuro. Porque, como ele diz aqui, o futuro é um lugar, e ele já existe, mas ele pode ser alterado pela minha conduta aqui no presente, em que eu posso voltar ao passado, mas eu não posso mudar o passado. Esse passado eu não posso mudar. E se eu estiver nessa viagem e ver o espírito, já entrou aqui um fenômeno mediúnico. Ele diz, é isso que o médium precisa saber. E que a maioria dos médios não sabem. Dizem assim, eu estava lá no trabalho, aconteceu um fato comigo. Que fato? Vai ser uma aula que ele vai dar, dizer aí, abriu um negócio aqui na minha frente, que nem uma tela de cinema, e eu vi uma coisa, e de repente, dentro dessa tela de cinema, abriu outra tela de cinema, e eu vi outra coisa. O que é isso? Muitas vezes o médium não sabe. E é isso que ele fala. Nós precisamos conhecer o fenômeno. Agora, o nome que alguém vai dizer, se é fenômeno misto, se é anímico, mediúnico, isso não importa. O que importa é que você saiba o que está acontecendo com você. É isso que ele está dizendo. É conhecer o fenômeno. Depois ele vai dizer aqui, ó, outro exemplo. Há fenômenos de vidência ou clarividência. Vidência é quando você vê o espírito. Lembrando aqui, ó, vidência é fenômeno mediúnico. Clarividência é fenômeno anímico. Então, quando você vê o cara falar assim, vidência ou clarividência, ele botou aqui um ouzinho, né? Aí o pessoal dizia, é a mesma coisa. Não é, não. Que a pessoa lê assim, outro dever, há fenômenos de vidência ou clarividência. É o cara, é a mesma coisa, vidência ou clarividência. Porque ele botou aqui uma palavrinha, ou. Não. São 2 fenômenos diferentes. Ou é evidência, ou uma clarividência. Não é aquele ou de ser a mesma coisa, entendeu? Então, há fenômenos de evidência ou clarividência, difícil ainda de determinar-lhes a natureza com precisão, em que as imagens ficam como que superpostas. Olha só. Ou melhor, como num quadro menor dentro de um maior. Nesse caso menor, fica como que embutido
ou encaixado no maior. Vocês já viram umas televisões modernas? Você tem a televisão lá, grandona. E no canto da televisão aparece um quadradinho? É igual aqui. O nosso. Eu vou entrar aqui, ó. Tela cheia. Tela cheia, eu estou aparecendo. Mas aqui tem um monte de quadradinho. Em cada quadradinho tem uma de vocês. Entendeu? Então é o quê? Uma tela dentro da outra. Tem a principal, onde eu apareço inteira, e tem lá em cima as pequenininhas, com outras. Repare, quando ele narra isso aqui, ele não tem o computador que nós temos hoje. Então, ele explica com certa dificuldade. A gente aqui, ó, estou na tela do Zoom, estou na tela cheia, né? E vocês estão aparecendo nos quadradinhos pequenos. Quando a gente clica aqui do lado, do visualizar, não tem assim, orador e galeria? Se eu boto no orador, eu estou na tela cheia e vocês estão nos quadradinhos. Mas, na época que ele escreveu o livro, não tinha isso. Então, ele diz aqui, em que as imagens ficam como que superpostas. Ou melhor, como um quadro menor dentro de um maior. Nesse caso, o menor fica como que embutido ou encaixado no maior. Então, você está falando pelo Skype, você está falando pelo WhatsApp, normalmente você aparece em área maior e a pessoa que você está falando de menor, ao contrário, né? Fica um grande ou pequenininho. O fenômeno ficou exposto em A Memória e o Tempo, que é outro livro, e para ele arrisquei-me até desenhar uma ilustração a bico de pena, mostrando uma paisagem externa, olha só, com um rio, uma casa, árvores, etc. Dentro da qual, dessa imagem, num quadrinho menor, aparece a mão de uma pessoa escrevendo algo numa folha de papel. A falta de designação apropriada, usualmente com sonoros radicais e sufixos gregos, batizei o fenômeno de janela psíquica. Então, à época, voltando ele não tinha o computador, onde você pode abrir inúmeras janelas, não é assim? Eu posso abrir várias janelas. Então, ele vai tentando explicar, né? Aí diz aqui, segundo Regina, isso ocorre de repente, sem nenhuma sorte de preparação ou aviso. Sentada, de pé ou deitada, e lúcida, acordada, ele põe uma interrogação. Ela está lúcida, mas não está acordada, está desdobrada. Diz ela que sim, mas tem minhas dúvidas. Como já vimos, de repente, no próprio ambiente que ela se encontra, abre-se uma janela. Ela está no cômodo do quarto dela. Está desdobrada, mas lúcida. De repente, na frente dela, abre-se uma janela. Como se você ligasse a televisão. Uma televisão de tela grande. Abre-se uma janela. Geralmente larga. Então, vamos imaginar como se fosse uma tela de uma televisão de 60 polegadas. Vamos botar bem grande, tá? Através da qual ela vê cenas diferentes daquilo que está ali no ambiente físico que se encontra. Então, ela está na sala dela, deitado lá no sofá dela, tem um móvel, tem outro armário. De repente, se abre na frente dela uma grande tela, e nessa tela estão acontecendo coisas acontecendo. Como se fosse uma televisão que tivesse na sala dela, ela ligasse e está passando um filme. Tá? Só que essa tela se abre. Às vezes, nessa tela que se abre, as figuras são estáticas, como slides fixos, projetados numa tela, tudo em cores. É como se fosse um retrato mesmo ao natural, e não uma pintura. Como se o movimento de uma cena real ficasse, de repente, congelado ante seus olhos.
Acontece também surgirem, de repente, pessoas ali também paradas, em posições congeladas, porém, tudo dentro dos limites da janela. Então, abre-se aquela janela e ela vê figuras de prédios, de carros, de pessoas, tudo congelado, parado, né? Fora desta, olha só o que ela diz, fora desta, no milímetro seguinte de espaço, continua a visão do ambiente físico em que ela se encontra. Então, está lá a janela, ela vendo a janela, com essas coisas congeladas, mas, ao mesmo tempo, ela está vendo o lugar onde ela se encontra. Então, são dois ambientes. O ambiente que ela está e o ambiente que foi projetado na frente dela. Aí ela diz que, certa vez, ela viu assim uma figura de mulher, bonita, de perfil, cabelo muito pretos, despejado sobre os ombros. De outra vez foi um homem de pé, sem camisa, fumando cachimbo, também estático. Isso acontece sempre, quando acontece, com um indivíduo desdobrado, mas consciente, tá? Certas cenas têm movimento, contudo. Ela costuma conferir o ambiente onde se encontra, a fim de certificar-se de que está bem consciente de tudo. Então, de vez em quando, ela olha para o lugar onde ela está, para o quarto dela, para ver se está tudo bem. Então, eu estou aqui mesmo no meu quarto. Mas ali se abriu uma janela, agora essa janela que ela está descrevendo tem movimento. Tá? Então, ela diz aqui. Ou seja, de que aquilo não é uma ilusão de ótica ou alucinação. Como sempre acontece e temos observado, ela insiste em dizer que está bem acordada. Assim mesmo com a expressão grifada, né? Bem acordada. Enquanto eu, com a mesma insistência, estou convicto de que ela está consciente, sim, mas não acordada. Ou seja, em estado de vigília. Como o desdobramento é consciente, ela acha que está também acordada no corpo físico, o que não é necessariamente verdade. Pode até ocorrer que a consciência esteja como que repartida. Lembra que nós já falamos isso? Que você desdobra, mas às vezes você está tão perto do corpo que a consciência ainda está no corpo. Conforme o espírito vai se afastando, aí a consciência sai do corpo para o perispírito, né? Então, como vimos em derrochas, ficando parte no corpo físico e parte no corpo espiritual, ou mesmo no corpo físico e no corpo espiritual simultaneamente. A hipótese aqui, como lembra o leitor, é de que a curta distância entre o físico e o perispírito, a consciência tem condições de estar presente em ambas ao mesmo tempo. Então, se ela está desdobrada, mas ainda está muito próximo do perispírito, do corpo físico, a consciência está nos dois ainda. Lembra aquele negócio que você está querendo dormir, mas está escutando o barulho que está lá fora? Então, a consciência ainda está no corpo e no perispírito, né? Aí ele diz aqui, ela diz aqui, né? Mas não é o fato de estar ou não acordada que importa aqui, e sim o de que ela tem uma visão simultânea de dois ambientes, com seus eventos próprios e autônomos. No quadro maior que se abriu, ela vê. Não, no quadro maior é onde ela está. Ela vê o ambiente que se encontra fisicamente, seus móveis, as paredes, cortinas, etc. Até a linha que o separa do ambiente número 2, o menor. A fatia de paisagem que se projeta da janela tem profundidade normal, tridimensional, com as perspectivas próprias. Não é um quadro bidimensional, só comprimento e largura. Aí eu me lembrei aqui, sabe o quê? Você está na tua sala, De repente, na tua sala, em frente a você, tem uma janela. Você está na tua sala, você está no sofá, olhando pela janela. E você vê tudo que está acontecendo lá fora de forma tridimensional. Eu estou sentada na minha sala, olhando pela janela. Tem alguém passando pela calçada,
Eu vejo a pessoa passar pela calçada, eu vejo o muro que ela está passando pela calçada em frente a uma casa. Eu vejo o muro dessa casa, e se essa casa tiver de janela aberta, eu vejo o que está acontecendo dentro daquela casa. Percebeu? Eu estou na minha casa, olhando pela minha janela, vendo a pessoa passando na rua. Tem uma casa em frente. A casa em frente está de janela aberta. A mulher está na cozinha. Eu vejo a mulher cozinhando. Eu estou olhando pela janela. Tudo tridimensional. Eu vejo a pessoa de frente, de trás. É mais ou menos isso que ele está narrando. E essas janelas podem ir se abrindo. Aí diz aqui, 2 dessas curiosas projeções ela gravou bem na memória. Uma delas era uma cena em que ela situa aí pelo século XV ou XVI, a julgar pelas roupas usadas pela figura humana presente. Começou vendo os degraus de uma escada estreita, deixemos-la descrever o que se segue. Acompanhando os degraus, diz ela, dei com uma porta maciça de carvalho larga e alta, do que se depreende que ela estava lá na cena, portanto, já desdobrada e, obviamente, consciente, mas não acordada. Em seguida, vi uma pessoa que se aproximava. Era um homem alto, bonito, forte, trazia sobre os ombros uma capa de veludo de cor creme dourado. Seus cabelos eram negros, anelados e desciam até os ombros. Ele chegou e subiu as escadas. Eu via claramente as suas botas, eram pretas, pareciam de couro muito macio, estavam lustradas. Mediante isso, já prova que ela está desdobrada. Olha os detalhes que ela está narrando. Esses detalhes você só pode narrar se você estiver num desdobramento. Ele chegou até a porta e parou diante dela, com o pé no degrau de baixo. A cena parou. Aí permaneceu, como que congelada por algum tempo. Em seguida, a janela fechou-se. Dentro da nossa classificação, onde poríamos o fenômeno? Como clarividência, ou seja, uma cena vista à distância no tempo, século XV. Olha aí, distante, clarividência, distante no tempo, século XV ou XVI. No espaço, talvez tenha acontecido na Europa, ou uma cena mediúnica na qual o espírito desencarnado produziu as imagens para ela. Ou terceira hipótese, uma dramatização de cena registrada na sua memória integral, que por algum estímulo desconhecido, de repente, emergiu do profundo da sua consciência, para a sua consciência. Olha quantas possibilidades de fenômeno. Pode ser uma produção dela, que vem do inconsciente dela. Né? Não sei como decidir, diz ele. Ainda mais que temos aqui o complicador da superposição de ambiente, ou seja, a de uma ambiência encaixada na outra, ignorando dogmas espaciais e temporais. Então, são cenas, são fatos que podem acontecer. Você pode, não sei se você já aconteceu isso com vocês, vocês estão dormindo, como se vocês estivessem sonhando. Então, vocês estão sonhando com um fato que está acontecendo. De repente, é um fato do passado. Você se vê, vamos dizer assim, numa área de campo, casa de campo. De repente, aquilo muda e você já se vê em outro lugar, numa cidade, numa ambiência totalmente diferente. Percebeu? É como se fechasse uma janela e abrisse outra. Às vezes, você consegue trabalhar com as duas situações. Você tem visão das duas situações. Então, ele fala, os fenômenos são vários, mas o importante é que você saiba que é um fenômeno, que isso é possível. É isso que ele faz questão de querer deixar claro. Nós precisamos saber que nós podemos produzir esses fenômenos, ou esses fenômenos podem acontecer conosco, e você entender o que é isso. Você está, de repente, no lugar e aparece uma tela, superposição de imagens. Nessa tela, aparece uma outra tela. Então, às vezes, você está aqui na sua sala vendo tudo isso. Abriu uma tela grande. Você vê um pessoal tomando banho de praia. Daqui a pouco abre uma tela menor dentro dessa tela da praia e você vê um cara esquiando na neve. Entendeu?
E dentro daquele que esquia na neve, pode abrir outra telinha e você vê um cara andando de cavalo. Você está tendo contato com várias imagens, com vários fatos no tempo e no espaço. Isso é possível acontecer. Então, a pessoa, ele diz aqui, ó, que é um complicador para ele, define o nome do fenômeno, porque é uma superposição de ambientes. Ou seja, há de uma ambiência encaixada na outra, ignorando dogmas espaciais e temporais, ignorando o tempo e o espaço. Então, você tem a capacidade da produção desse fenômeno. Então, quando o médium não sabe que pode fazer isso, ele pode achar que é loucura, estou ficando louco. Como é que isso Ei, pode ser Rose, bruxaria? vou falar um pouquinho. Há muito tempo que tem acontecido coisas, mas geralmente começou com eu sentada eu chego, sento, estou vendo um filme, de repente derrubo a xícara do café, mas estou dormindo. Aí acordei, mas eu já estava vendo o negócio. E aí, isso N vezes. E outra, dentro de casa, travando conversa, travando com a pessoa. E aí o marido acorda, me vê falando, aí eu chamo ele e digo, ué, mas o fulano estava aqui, cadê? Já há muito tempo. Só que eu sabia que tinha uma coisa, não é a palavra errada, mas só que a gente sabe, eu sou médio, ok, mas e o que está acontecendo? Então, tem muito disso aí já há algum tempo. Então, Eu já estava até preocupada. é isso que o vídeo quer mostrar para a gente, que nós podemos produzir esses fenômenos e que esses fenômenos podem agir sobre nós. Pode ser um fenômeno, como ele falou aqui, ó. É muito real. Muito real. Né? Ele diz aqui, nós poderíamos dizer que é um fenômeno de clarividência, onde você vai ver uma cena à distância no tempo. Pode também ser uma cena mediúnica, na qual o espírito desencarnado está produzindo essas imagens para você. Pode ser também algo que você está resgatando do seu subconsciente profundo e trazendo para o consciente. Então, o importante é você saber que é normal. que o homem não existe e como ele acontece. Pode Exatamente. ser a visão à distância, desdobrada inconsciente, pode ser um mediúnico, fenômeno mediúnico, onde o espírito está projetando essas imagens na sua mente, ou pode ser você resgatando essas imagens, fatos que aconteceram no você no passado e trazendo para o consciente. Pois é. Aí eu rodo, procuro na casa e vejo que não tem ninguém. Ué, mas não tem ninguém aqui, teve comigo e tudo. Eu dou sorte quando ele está dormindo e não vê muito, porque eu converso, eu saio, eu ando, entendeu? Aí tudo bem agora. Então, não estou tão louca assim. Que é maluquice, você não vai achar mais que é maluquice. Não, eu sabia que era muito real. É coisa do outro mundo, entendeu? Você não vai mais pensar isso. Outro dia chegou uma moça, agora há pouco tempo, e eu acordei dizendo, mas tu não viu a fulana que mandou eu levar uma roupa boa porque ela está precisando ter um evento, não sei o quê. Como é que é? Eu digo, tá, então deixa para lá. Saí fora e fiquei quieta. Senão o homem vai pirar, né? Essa mulher é louca. Entendeu? Então, o importante é isso, é que nós saibamos que o fenômeno pode acontecer e como ele acontece. É isso Exatamente. que Foi precisa bem instrutivo. saber. E que a maioria dos médios não sabem. Não sabem. E aí, Carmen, o que você acha disso? Olha, Não, isso é incrível isso, não é? É a questão assim, quando você tem alguma inferência, né? Quando você se insere naquela situação, que nem a Eloá está falando,
de você conversar com a mulher, é um fenômeno mediúnico, né? A não ser quando você está assistindo, simplesmente vendo o ambiente, fenômeno anímico. Quer dizer, hoje, agora a gente já pode até arriscar, nomear esses fenômenos e sabendo que são totalmente normais, possíveis, não é? A Eloá não trabalha no centro espírita, está trabalhando em casa. Hein? Já aconteceram com a gente inúmeras vezes. Com certeza, com certeza. Só que a gente, Com na certeza. hora que o fenômeno, a gente não parou para analisar. Quantas vezes você fica no isso. sofá da tua casa e, de repente, você começa a ver as coisas. Só que você não... Perdi, mas voltei. Você fica naquela, nossa, o que foi que aconteceu? São fenômenos que acontecem com a gente. Sim. Pode acontecer uma viagem, né? Você na sua casa está sentado no sofá, relaxando, descansado, e de repente você começa a ver as cenas acontecendo. Aí você pensa, eu estava aqui imaginando coisas. Já me queimei com o café várias vezes, exatamente porque, né, eu fico tomando, está na minha mão ainda quente, e de repente, quando eu vejo... Você tem essas coisas, né? A pessoa diz, estou aqui viajando. Eu comecei a imaginar. Eu acho que eu dei uma boiada aqui, então, porque Também, eu entendi o fenômeno mediúnico, entendi o misto, entendi o que é animismo, mas, no caso da Eloá, ela interage? Pode. Por que não? Ela interagiu com a mulher, né? Do vestido. Ela é médio vidente, o espírito. Ela Estou não há tantos anos, dando comunicação, vendo espíritos. O fenômeno está acontecendo. De repente, o espírito apareceu ali, está conversando com ela. Só que, na hora, ela não cai a ficha. Eu estou conversando com o espírito. Não. Não cai a Muito pelo contrário, eu fico procurando, porque eu vi, estavam ali, e aí eu fico procurando, cadê? Quer falar? Entendeu? Você não Agora eu percebeu. já... Você pode estar desdobrada ou não. Se estiver desdobrada, não vai perceber que é o espírito, que ela também está desdobrada também. Pois é, então... Ou pode não estar desdobrada, mas ela é médium, tem vidência. Vidência é a capacidade de ver espíritos, lembra? Ela trabalhou com isso muitos anos. Nós sabemos que ela vê o espírito. Ela está dentro de casa, vê o espírito, e muitas vezes ela não percebe. E é um espírito. Pois é. Até então, né? Eu acredito que agora, depois dessa... Lúcido. Ela pode estar no desdobramento lúcido, o espírito aparece, ela conversa com ele. E da mesma maneira que ela entrou no desdobramento lúcido, ela sai. E o marido pergunta, o que foi? Pronto, ela saiu do desdobramento. Ela diz, tinha um espírito aqui, tinha uma pessoa aqui conversando. Não era um espírito, era uma pessoa. Travando diálogo, né? Conversando. Ela pode entrar num desdobramento, como ele falou, tem desdobramentos que são muito superficiais. Ela pode entrar num desdobramento desse, já que ela tem uma mediunidade e ela era psicofônica, ela pode ter facilidade do desdobramento superficial. Desdobrou, ela já está vendo os espíritos, conversa com eles, mas não percebe que é. E com a mesma rapidez que entrou, sai, sem perceber o que está no desdobramento lúcido. Então, são fenômenos interessantes. Agora já entra um controle, né? Assim, Entender. sem medo, né? De... Então, são coisas, né? Então, ele fala, a gente tem que saber o que é para não ter medo do fenômeno. Isso acontece muito na mesa, né, Rose? Sim. Abre-se a janela do passado e mostra o acontecimento que houve com o irmão, né? Exatamente. Completamente. Verdade. Mostra tudo. Né? Agora, eu tenho uma dúvida, porque eu senti o desencarne da minha mãe e da minha avó, antes de acontecer. Ué, nós não estudamos isso hoje? Premonição. É a viagem no tempo. Do futuro, né? Você viaja no tempo.
Você pode viajar no tempo para o presente, para o passado ou Ou para o Para futuro. o futuro. E ver futuro. o que aconteceu. Pode ser um futuro daqui a 50 anos, 200 anos, ou pode ser um futuro daqui a 2 horas. Mas eu não via, não, só sentia. Você percebia por quê? Porque, de repente, como a situação é muito próxima, entendeu? Não foi dada a você ver ao vivo a coisa, mas e compreender o fato. Sim, Compreender o fato sem precisar ver os detalhes. É o caso da Regina, naquele lance que ela matou as sobrinhas. Não é? Não deixaram ela ver, mas ela sentiu o que tinha acontecido. Ela, aí, no caso, viajou para o passado. Ela sentiu o que estava acontecendo, apesar de não ver a cena ao vivo, que não precisava, que era uma cena terrível, né? com a Olha, minha tia, eu sonhei que ela estava internada, muito doente. Então, ela aparecia para mim, mais jovem, e falava para mim: agora eu estou bem. E estava sorridente, né? Aí eu acordei de manhã, primeiro pensamento: minha tia desencarnou. Quando eu saí no quintal, o meu primo me chamou no muro para dar a notícia. aí é o fenômeno mediúnico. Você É. viu o espírito, fenômeno mediúnico, né? Então, gente, semana que vem a gente continua aqui, nesse parágrafo, outra cena, ao abrir-se a janela psíquica. Vamos botar a data aí, 5 de outubro. É outra cena ao abrir-se a janela psíquica. Bota aí 5/10. É muito interessante isso, essa descrição desses fenômenos, para a gente poder ir compreendendo e percebendo como tem fenômenos que a gente não tem a mínima ideia, né? Que vão acontecendo, e a gente não tem a mínima ideia. Então, o médium precisa conhecer esses fenômenos, precisa identificar esses fenômenos. E muitas vezes o médium não conhece. Ele trabalha ali no automático. Tá, mas não sabe descrever o que está acontecendo com ele. Ao conhecer isso, o teu trabalho modifica. Seu trabalho fica mais bem qualificado, tá? As coisas vão ficando muito melhores, porque você vai compreendendo o que está acontecendo, e isso melhora a qualidade do teu trabalho. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui. 10 minutos, Denise, tá bom? 5h35 a gente inicia. Hoje o palestrante ele me ligou dizendo que ele vai entrar 5h30, 6h30. Talvez se vocês conseguem terminar 6h25, 5 minutos, porque é chato quando o palestrante chega, a gente está no estudo ainda, né? É 5 minutinhos antes, 6h25, que ele vai entrar 6h30. Não sei por que ele falou, vai entrar 6h30. Aí eu, tá bem, melhor que chegue 6h30 do que não entre. Então, é bem melhor. Tudo bem, você quase que eu falei, 6 horas tá bom. Então, gente, vamos encerrar aqui o nosso estudo, vamos agradecer a Deus, a Jesus, essa oportunidade da gente conhecendo essas sutilezas da mediunidade, coisa tão fantástica, né? Que nos faz compreender como o espírito, a capacidade de um espírito imortal, né? Uma coisa extraordinária. Obrigado, Senhor, e nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus. Tá? Então, eu vou passar aqui para vocês o Hermínio realmente ele é fantástico.